Sejam bem-vindos ao nosso home delivery. Vamos ter agora um tempo de louvor. O mundo busquei, mas nada preenche, pois nenhum tesouro que possa alcançar me satisfará. Mas vieste ter, mudaste a minha vida e todo o meu ser novo se fez em teu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Eu venho a ti, sem medo, sem reserva, todo o meu falhar conheces, Senhor, e ainda assim filho sou, porque o Deus das montanhas também é Deus dos vales, e seja onde for, me encontras, Senhor, com graça e amor. Nada melhor, não há nada melhor, não
Olá, boa noite. Eu sou o Alex. Eu hoje venho aqui pregar uma palavra e gostava de já agradecer a oportunidade ao Bispo, ao Pastor Nuno, e agradecer também ao Pastor André Simões por me ter ajudado a preparar a palavra para hoje. E espero que seja uma bênção para vocês. E eu gostava de começar com uma oração. Senhor, obrigado, muito obrigado por esta oportunidade. Peço que o que vais aqui falar através de mim seja uma bênção para todos os que me ouvem e que, Senhor, abençoa-nos esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O que eu vou pregar vai ser acerca da humildade. Agora, este tópico, não é? É muito importante, mas muitas vezes não é, na minha opinião, não é tão discutido como devia ser. Mas eu escrevi aqui: a humildade é das virtudes mais essenciais do cristianismo. Sem ela, o cristianismo é impossível, pois ninguém que não é humilde pode ser cristão, já que para ser cristão, para alguém seguir a Cristo, precisa de ser humilde e morrer para si mesmo. E também a humildade, ela vai de mãos dadas com o arrependimento genuíno que salva a alma de um pecador. Então eu gostava que abrissem comigo no Salmo 149, versículo 4. Aí vão ver: porque o Senhor ama o seu povo e dá aos humildes a honra da vitória. O que isto significa é muito simples. A humildade é o caminho para vencer, mesmo que não pareça. Para o mundo, a humildade parece uma coisa que não é vencer, aliás é o contrário. É a maneira como um falhado está na vida. Aqueles que são os considerados os falhados, não é? Eles é que são os humildes, os rebaixados na nossa vida. O mundo prega que tens a de sentir-te orgulhoso e seres orgulhoso e impor-te em frente a toda a gente. Mas o que a Bíblia nos diz é que a maneira para vencer é necessariamente o contrário disso. E agora eu quero entrar em vários pontos. São as razões porque é que a humildade é tão enfatizada nas Escrituras. Se forem a ler a Bíblia, vão ver que a humildade é essencial. É muito, muito, muito falado na Bíblia acerca de humildade. Mas o primeiro ponto dessas razões é este: Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos. Abram comigo. Aliás, pode ser tanto Tiago 4, versículo 6, ou 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Estes dois versículos são semelhantes e eles basicamente dizem isto: Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça ou favor aos humildes. Na linguagem original destes versículos, isto invoca uma imagem de Deus se colocando numa posição de batalha contra os seus inimigos. O que basicamente está aqui a dizer é que quem é orgulhoso, todos aqueles de nós que somos orgulhosos, que somos soberbos, Deus encarrega-se de lutar contra nós, de se pôr contra nós. E quando Deus está contra ti, não há quem possa ser por ti. Certamente todos nós já ouvimos, por exemplo, esta frase: o orgulho vem antes da queda. Vem de Provérbios capítulo 18, versículo 12, em que diz que o orgulho vem antes da queda, um espírito arrogante. Ou, aliás, o orgulho vem antes da destruição, um espírito arrogante vem antes da queda. Porque é assim, em Provérbios capítulo 18, versículo 12, diz assim: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Todos nós que queremos honra, queremos chegar
e sentirmos honrados, a maneira de chegar lá não é nós fazermos por nós próprios e exaltarmos-nos a nós próprios. Isso é completamente contra o espírito cristão que devemos ter. O contrário, o que devemos fazer é nós nos humilharmos perante Deus. Porque nós não somos os personagens principais desta história. Isto é o que aprendíamos, todos aqueles de nós que saímos do mundo, não é? Que nós é que devemos ser o personagem principal da minha vida, da história. O mundo gira à minha volta. Não é bem verdade isso. A verdade é, aliás, que Deus é o personagem principal, se me permitem a expressão. Deus é que é o centro e nós, no mínimo, ou nas melhores das hipóteses, somos atores secundários. Por isso é muito importante nós percebermos, que nós não somos assim tão importantes. Claro que somos importantes para Deus, claro que sim, mas não somos assim tão importantes como nós pensamos. O meu segundo ponto, aliás, é este. Quem se exalta é humilhado, como o Nosso Senhor disse em Lucas, capítulo 14, versículo 11. E eu escrevi aqui que quem se exalta está-se a autossabotar, certo? Porque o próprio Deus, como eu já disse, se encarrega de humilhar. Por exemplo, muita gente pergunta-se porque é que está a passar por muitos de nós podemos perguntar porque é que nós estamos a passar por isto, porque é que isto está a acontecer a mim, e nós não percebemos que isto talvez seja disciplina da parte de Deus para nos humilhar, porque somos tão orgulhosos, arrogantes, soberbos até. E eu escrevi aqui também que, e isto baseado em Romanos, capítulo 12, versículo 13, que quem faz e pensa muito de si, além do que convém, é tolo. E está a pedir a Deus que fique como seu adversário. Outra vez no versículo, Romanos, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Nós temos de ser, e isto é muito importante, e agora deixem-me falar da minha própria experiência. Uma das dificuldades na minha vida até agora, na minha caminhada, teve de ser humilhar-me ao ponto de admitir as minhas limitações e fraquezas. Eu não gostava disso. Quando eu era deparado com uma fraqueza, eu gostava de a negar e não sentir-me assim, entendem? E não sentir o peso da humilhação, por assim dizer. Porque vamos todos ser honestos, ninguém gosta do peso da humilhação. É uma coisa má. É uma coisa que se sente mal, não é? Porque ninguém gosta de estar baixo, todos nós gostamos de estar em alto, aliás. Mas o Nosso Senhor disse que a sua graça nos basta, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. As nossas fraquezas não têm de ser um monstro que nos atormenta. Pode ser isso, quando ficamos apenas pelo nosso orgulho e não vamos a Jesus, não recebemos a força que Ele nos dá. Mas quando temos essa maturidade para admitirmos que temos limitações e fraquezas e que só Deus consegue suprir, só Deus consegue ser forte, aí nós conseguimos até, como Paulo dizia, alegrar-nos nas nossas fraquezas. Contar isso como alegria, porque assim a gente pode ver Deus e a força e a glória de Deus nas nossas vidas, necessariamente nas nossas fraquezas, e isso é algo maravilhoso, maravilhoso. O meu terceiro ponto é este. Deus está longe dos soberbos e dos arrogantes, mas está perto dos humildes. Isto vem do Salmo 138, versículo 6.
Basicamente, Deus, na vista de Deus, os orgulhosos e soberbos, não é? Estão longe na sua consideração. Estão para ali. Mas Deus, aqueles que são verdadeiramente humildes perante a face de Deus, estes, Deus está perto. Eu escrevi assim: tão certo quanto Deus não se agrada com incredulidade, Ele não se agrada com soberba e arrogância. Porém, mesmo Ele sendo tão exaltado, quem Ele considera realmente não são aqueles que nós muitas vezes tendemos a considerar neste mundo. Antes, Ele considera os humildes da terra, aqueles que sabem que não são grande coisa, aqueles que sabem que não são, como eu já disse, os personagens principais da história, aqueles que sabem quem realmente são perante a face de Deus e perante a sua glória revelada. Aqueles que... E também escrevi: Porquê é que damos tanta atenção e admiração por aqueles que se exaltam a si mesmos em vez de admirarmos aqueles que são humildes? Eu pessoalmente penso que, como somos filhos de Deus, não é? Uma das características, como os filhos imitam o pai, não é? Os pais, no nosso coração vai brotar cada vez mais um desejo e uma admiração por aqueles que nós vemos que são verdadeiramente humildes e uma repugnância por aqueles que se exaltam a si mesmos. Mesmo que essas pessoas sejam aquelas que o mundo, não é? E até às vezes nós tendemos a admirar porque têm várias qualidades e eles exaltam-se a si mesmos, tendem-se em base às qualidades que eles têm. Mas eu acredito que aqueles que são verdadeiramente admiráveis perante Deus são aqueles que sabem que não são admiráveis por si mesmos. O meu quarto ponto, o meu ponto final é este: Jesus, Deus encarnado, foi humilde. E nós, como os seus seguidores, temos de o imitar. Se o próprio Jesus foi humilde, quem é que nós somos para sermos orgulhosos, soberbos, arrogantes? E eu baseei isto em Filipenses capítulo 2, versículo 3 até ao 8. E abram comigo. E diz assim: Não façam nada por ambição pessoal, nem por orgulho, mas, com humildade, considerem os outros superiores a vós mesmos. Que ninguém procure apenas o seu interesse, mas também o interesse dos outros. Tenham os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E, vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte na cruz. Nós podemos imaginar que, por exemplo, era possível Deus, Jesus, não é? Ter encarnado talvez de outra forma. Porque é que ele teve de se humilhar e de sofrer tanto assim, à vista de todos? A humilhação pública, horrível na cruz. Já não bastasse o sofrimento físico, havia o sofrimento da alma, do espírito. Mas Jesus tinha de sofrer completamente. E também nos ensinar a humildade. Porque se o próprio mestre, o dono da casa, humilhou-se, como é que nós, seus seguidores, o único mesmo que não tinha razões para ter de ser humilde, ele foi humilde. Quem é que nós somos, com milhões de mais razões para não sermos orgulhosos e arrogantes? Quem é que nós somos para não ser humildes, para não o imitarmos como seus filhos? E considerem isto que Charles Spurgeon disse: agora
pensem assim, vou citá-lo. Cristo não se coroou a Ele próprio, mas o seu Pai coroou-o. Ele não se elevou ao trono da majestade, mas o seu Pai elevou-o ali. Ou seja, Cristo não veio para se glorificar a si mesmo. Essa era a tarefa do Pai. Nós não podemos exaltar-nos a nós mesmos, mesmo que na nossa carne nós queiramos, porque eu falo de experiência, que sabe bem nós exaltarmos-nos, nós queremos sentir que somos alguém acima de todos os outros. A nossa carne é assim, nós temos pecado. Mas, Jesus abriu a porta com o seu próprio corpo rasgado na cruz para um caminho ainda mais maravilhoso, o caminho da humildade, um caminho em que provamos que Deus é bom. E vemos que o caminho do orgulho, o caminho da ambição pessoal acima de todos os outros, é apenas um caminho para o inferno. E eu gostava de encerrar com um versículo, Mateus capítulo 11, versículo 29, em que o nosso Senhor Jesus diz o seguinte: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E isto diz tudo, não é? Isto aqui diz, Ele nos diz, imitem-me. Eu sou humilde de coração e nós temos de ser humildes de coração. Basta nós sentirmos e agarrarmos ao que pensamos ser os nossos direitos e a nossa reputação e a nossa própria glória e o desejo de glória pessoal. Vamos ser humildes como Ele é, porque esse é o caminho para ver a face de Deus verdadeiramente. Nós temos de ser iguais a Ele. E é isto. Muito obrigado por me terem ouvido. E mais uma vez, obrigado, Pastor Nuno, obrigado pela oportunidade que tu me concedeste, é uma honra. E obrigado, Pastor André Simões, por me ajudares a compor esta palavra. E obrigado a todos vocês outra vez por me ouvirem. Deus vos ricamente abençoe. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé. Por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.